escola pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Boa noite! Seja muito bem-vindo ao seu programa de quarta-feira à noite. Porque tudo que acontece aqui. O programa de hoje está incrível. Mulheres maravilhosas, fantásticas, dando seu depoimento, falando da construção da sua história. Não percam e fique com a gente porque tem mais novidade. E nosso programa, como sempre, trazendo conteúdo de muita qualidade, histórias inspiradoras, os nossos quadros maravilhosos. E pra gente começar esse programa com chave de ouro, vamos começar com o nosso quadro Eles e Elas Fazem Acontecer, onde hoje traremos a história de 3 mulheres inspiradoras. Vamos lá? Boa noite! Estamos aqui hoje no Acontece Aqui e iremos ter mulheres maravilhosas com um tema maravilhoso. Gente, vamos conversar um pouco sobre mulheres que atendem pessoas com diagnóstico de neurodivergência e pessoas com deficiências auditivas. Então, estaremos aqui no nosso palco chamando Miriam Ramos. Prazer, Miriam. Sente aí, fica com a gente. Mila Grace. E Rebeca Moreira. Vamos começar, vamos conhecer um pouco do trabalho delas. Eu estou super curiosa para saber um pouco mais, para entender um pouco mais de como tudo vai acontecer aqui hoje. Gente, vamos começar o nosso bate-papo, tá? Quero agradecer a presença de vocês, fiquem super à vontade. Vamos falar sobre esses temas, falar sobre vocês enquanto mulheres plurais, né? Porque vocês têm outras atividades e eu quero saber um pouquinho de cada uma aqui. Quero que cada uma traga para a gente informações precisas e que nós possamos sair desse bate-papo mais conhecedores, né? Dessas questões. Então, Miriam, comece aí se apresentando. Quem é você? O microfone está aí ao seu lado. Boa noite para todos. Muito feliz por estar aqui. Me chamo Miriam Cardoso Ramos. Sou performance em educação, cursando pedagogia, trabalhando com um projeto de desenvolvimento de reforço para alunos, né? Que quando identifica a sua dificuldade, chega para o nosso trabalho. É um trabalho abrangente, é um trabalho que traz um pouco de realização em torno de saber que podemos conseguir aplicar algo que possa trazer um resultado, né, suficiente para o desenvolvimento daquele aluno no seu processo educacional e de aprendizagem. Comecei esse projeto um pouco antes da pandemia. Na pandemia, criei um projeto de atendimento para a boa adaptação das crianças, devido não ficarem totalmente fora da escola. Deu certo, está funcionando, nós estamos conseguindo fazer um desenvolvimento tranquilo e com resultados. E como é que fica o coração vendo esse resultado tão positivo? Fica feliz, radiante, eu comemoro a cada detalhe. Isso faz uma diferença para o aprendizado da criança, faz uma diferença para o desenvolvimento daquilo que a gente está vendo o resultado, né? E recebo feedbacks dos professores, feedback dos pais. Já teve mãe que me ligou à meia-noite dizendo assim, esqueci, mas não podia dormir, sem te dizer que meu filho passou, a escola disse que não, foram 3 meses e o resultado veio. Nós temos uma planilha de tempo de resultado e a gente faz com que a criança seja frequente naquilo que está sendo proposto, porque além de atender a criança no que ele deixou para a série anterior e não conseguiu desenvolver, a gente consegue atender a criança naquilo que a escola está pedindo e consegue também colocar a criança no processo do próximo bimestre, para ele não ter uma tamanha dificuldade
em relação ao que a gente percebe a partir da busca do que ficou para trás, do que está sendo aplicado, porque ele não está entendendo. E a gente consegue ver no sorriso da criança, né? Temos crianças também com dificuldades, que têm tratamentos e acompanhamentos, temos crianças que simplesmente não conseguem se adaptar ao grupo de 30 alunos dentro de uma sala de aula, e nisso nós conseguimos montar um grupo de 10 alunos com 3 séries de aplicação. Então, quando ele... Trabalho fantástico, né? E você, Mila, como é que é o teu dia a dia? Quem é você? Conta aí pra gente. Então, né, boa noite. Eu me chamo Mirla, eu sou pedagoga, estou em formação e eu trabalho com educação especial. Eu sou educadora especial. E eu trabalho ali, tipo, acolhendo a criança, tentando desenvolver ela não só no pedagógico, né, mas na vida, no cotidiano, na convivência, para que ela tenha nele um bom aprendizado geral. E o que isso te traz, Mirla, de positivo? Como é que você se vê aí nesse papel tão importante para nossa sociedade, né? é gratificante, porque a gente vê o desenvolvimento. Às vezes a criança chega ali, ela ainda não sabe falar, às vezes não sabe escrever, não sabe ler, e a gente poder trabalhar ali ajudando e apoiando essa criança é gratificante. Ai, que lindo, um trabalho maravilhoso, né? É verdade. E Rebeca, conta aí pra gente, fala um pouco aí do seu trabalho, quem é você? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rebeca, eu tenho 25 anos, sou casada, evangélica, sou pedagoga bilíngue, intérprete de Libras, atualmente coordenadora pedagógica de um projeto socioeducativo com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Já fui design de sobrancelha, já trabalhei com depilação, já trabalhei com várias outras coisas, design gráfico também, mas hoje eu me encontro trabalhando com interpretação de Libras e na pedagogia mesmo bilíngue. E como é que você vê, Rebeca, a necessidade de trazer esse trabalho para mais próximo da sociedade de uma forma geral, né? Eu acredito que em muitas questões, até mesmo, né, em alguns eventos, a gente ainda não vê essa inclusão, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa importância de termos a necessidade de trazer isso mais para o cotidiano, né? A Libras, ela é uma comunicação que ela é essencial para os surdos, os deficientes auditivos, porque é um meio que eles têm ali de participar, né, daquele ambiente, daquele espaço. E hoje a gente vê que ainda tem, né, como você já disse anteriormente, ainda existem lugares que ainda não têm essa acessibilidade, né? E é por meio da Libras que eles participam, que eles entendem, que eles compreendem, né? A sua grande maioria, não são todos. E hoje, por exemplo, ali no projeto que eu participo, tem pais que são surdos e eles conseguem ali participar de uma reunião tranquilamente, porque veem ali que tem uma coordenação que consegue se comunicar. Então, assim, é gratificante quando, por exemplo, eles perguntam como foi o dia do filho, como está o desenvolvimento dele ali naquele projeto, e a gente consegue ali ter uma troca com eles, né? E você sente que eles também se sentem muito bem, confortáveis, às vezes até falam de coisas assim da vida, né? Porque não encontram isso em qualquer lugar, às vezes nem na escola. E ali no projeto eles encontram isso, né, com a gente, e eles se sentem maravilhados, né? Trocando, falando, a gente acompanha o desenvolvimento dos filhos de perto, e aí eles vão lá e perguntam, cheguei em casa, fiz isso e isso e aquilo, e aí, como foi no dia seguinte? A gente consegue ter essa troca, então isso para mim é gratificante, assim, na minha área de atuação, eu ver ali que, poxa, estou conseguindo me comunicar, estou conseguindo ali ter a troca, eles também estão conseguindo participar. Hoje eles estão ali numa reunião, eles conseguem ter a liberdade de chamar alguém para perguntar, né? Infelizmente não são com todos, são com alguns, porque muitos ainda não sabem a comunicação, mas para eles isso já é um passo, né? Então eu vejo isso como muito importante. Um avanço, né? Sim, já é um avanço que hoje em dia a gente já está vendo de pouco em pouco já, né, em alguns lugares já vemos escolas bilíngues, né, já vemos mais intérpretes, ainda tem muitas escolas que não têm,
tem muita coisa ainda a se conquistar, mas a gente já vê que muita coisa já vem ganhando aí de pouco em pouco. Já temos políticas públicas, né? Sim, voltadas para essa necessidade, sim, né? Sim. E eu acredito que agora o que falta mais é uma mobilização para que isso seja trazido para mais perto de todos, né? Sim, sim. Eu acredito que dessa forma a gente consiga abranger mais, né? Agora vamos conhecer um pouco mais de Miriam. Miriam tem muita coisa para contar para a gente, hein? E aí, Miriam, me fala aí um pouco mais sobre você. O importante de tudo isso, para chegar ao nível do que eu falei, é saber que temos um apoio, temos família, porque do que eu comecei, como eu comecei, se não fosse apoio, não fosse família, meu esposo, a qual, né, somos casados há 30 anos, os meus filhos que cresceram vendo ali, né, o desenvolvimento dentro de casa. Comecei com a aplicação para uma criança especial dentro de casa, depois fui para uma sala dentro de casa, depois essa casa se transformou num cantinho de apoio, de acolhimento. Eu digo que ali não é só caderno e caneta, eu digo que ali é aprender para a vida, para ser um novo ser, para sair transformado. Então, cada sorriso, quando a criança diz assim, aprendi, a gente aprende, porque ensinar é mais aprender do que ensinar. Porque a gente aprende nas múltiplas condições que a gente tem de aplicar algo e não é igual para cada criança. Então, a gente tenta fazer um planejamento individual, com acesso de saber o que ele está passando, por que ele chegou chorando. E ali a gente vai fazendo um processo todo dele se sentir seguro. E, por exemplo, a criança não precisa de um grande resolver de problema para que a gente diga, perfeito, você consegue, tu vai mais além. Tem crianças que chegam ao tempo que ela está escrevendo, ela desenha no caderno, aí a gente cria um sistema dele ter o direito, mas separar o que é certo para aquilo que ele não pode fazer. E esse aprendizado mostra para as pessoas que a criança está sendo acolhida, que ela está sendo entendida, e ela precisa ser entendida. Então, você observa uma transformação, né? Então, acho que uma das suas motivações nesse trabalho é observar a evolução daquela criança e como o seu trabalho é um trabalho de transformação, né? Eu acho que um tanto de amor, a gente faz uma receita, que a receita sempre começa com amor, mas também com responsabilidade. Por quê? A minha trajetória ali, todo bimestre, eu peço para que eles tragam a prova da escola. A partir daquilo ali, eu consigo avaliar o que ela está tendo de dificuldade. E eu faço um grupo que, na maioria das vezes, a mesma dificuldade de um abrange aquele grupo. Então, o que consegue entender numa explicação, ele quer ensinar. Então, quando ele consegue dizer assim, eu sei isso daqui, tia, tá certo, aí ele consegue ver o resultado da sua dedicação. Aí, no outro dia, em vez dele chegar no horário, ele chega antes, ele já chegou com o caderno. Então, a gente primeiro... Você vai empoderando e elevando a autoestima, né? Gente, olha que maravilha! Primeiro a gente pede para ver, aí eles ficam com medo de mostrar, tia vai brigar comigo. Eu pergunto para eles assim, você está aqui por quê? Aí ele, eu queria que alguém tivesse tempo para me ensinar. Então a gente vai ter o tempo que a gente precisar para você aprender. Aí a gente fala para os pais, não me espere de uma semana, porque a gente tem que conhecer a criança, a gente tem que fazer o acolhimento, tem que ajustar ele no grupo, e ele tem que se sentir num lugar que ele chega e já passa para a sala dele, senta, pergunta o que vamos fazer hoje, porque o interesse dele faz com que ele tenha mais capacidade de se colocar na posição que cabe a ele. Aí, às vezes, eles falam, poxa, aqui é só eu. Eu falei, hoje eu botei só você, eu e você. Ou é eu, você, ou é a tia e você. E ali a gente vai conseguindo fazer ele entender que ele está sendo valorizado, que ele está sendo apoiado e que ele tem capacidade. Mas eu tenho dificuldade, a senhora fala hoje, eu esqueço, mas vai repetir 10 vezes se for preciso. É um estímulo, né? A autoconfiança, né? A criança entender que ela consegue sim, que cada um de nós tem o seu próprio tempo, né? E Mirla, como é que foi seguir os mesmos caminhos da mãe? Conta aí um pouco, que vocês são mãe e filha, fala para o público. E também me diz aí como é que é esse trabalho dentro do seu nicho de atuação. Então, eu releguei por muito tempo a pedagogia. Eu sou formada também em técnica de segurança do trabalho e na época em que eu estudava, enquanto eu estava ali fazendo o estudo para a prova, eu via minha mãe no outro cômodo da casa ensinando a outra criança.
E eu até me emociono em falar nisso, porque quando a criança alcançava ali a meta que ela estava dando, a gente comemorava junto. E eu ficava, nossa, será que é mesmo o técnico que eu quero? E no momento era. Foi-me tipo de grande... me foi de grande valia, entende? Mas porque eu gosto disso, de trabalhar com pessoas, trabalhar com vidas, acolher, mostrar que ali tem um grande valor, né? E agora, na pedagogia, na educação, não é só a inclusão que eu trabalho. Tipo, a inclusão não é só a lei que vai incluir pessoas deficientes ou neurodivergentes. A inclusão é você acolher ali aquela família. Porque naquele momento em que uma mãe atípica deixa um filho na sala de aula, na escola, sem poder estar ali, muitas das vezes, ela pensa, será que meu filho está sendo tão bem cuidado como eu cuidaria em casa? Será que meu filho está sendo atendido às necessidades dele? Será que ele realmente está sendo ouvido? E aí a gente entra com o instinto de mãe, que a gente é mãe, a gente sabe como é ser mãe. E eu sei como é ser mãe atípica. Então a gente trabalha acolhendo também a família, os responsáveis. Tem pai que precisa estar ali perto da criança para poder sentir a necessidade de tipo, tá tudo bem com meu filho. E também para poder mostrar que o filho não é importante só para a mãe, só para o pai, só para o responsável. O filho, mesmo sendo neurodivergente ou com qualquer outra dificuldade que ele venha encontrar na vida, ele é importante para tudo, ele é importante para todos, ele é importante para o mundo em que vivemos. Se vier faltar uma aula, vai fazer falta, a gente vai sentir falta daquela criança, a gente vai procurar o pai, vai procurar a mãe, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, não veio hoje? Não, está na terapia. E inclusão também é isso. A criança ir para as terapias, fazer parte, e os pais estar presentes junto da criança, tanto no ambiente escolar quanto em casa. Isso é muito importante, né? E a sua fala, né, traz assim, uma emoção muito grande para todos que exercemos a maternidade, porque deixar um filho na escola, né, e a gente trabalhar e fazer alguma outra coisa, é alguma coisa que mexe muito, né? E principalmente crianças nessas situações, né? Então, eu acho que ter um ambiente acolhedor e esse entendimento, né? Acho que você está preparando o indivíduo para a sociedade, então isso assim é maravilhoso, né? E acolher esses pais e tirar um pouco dessa angústia que já é peculiar, né? Dos pais, da mãe, do pai ou dos avós, de quem seja, né? O responsável por aquela criança. E eu acho assim incrível, né? Queria saber assim, você trabalha multiplicando outras pedagogas, trazendo aí um diferencial para esse teu trabalho. Pelo que eu ouvi, é um trabalho de um conteúdo muito intenso, né? Que com certeza que hoje a gente não vai fechar totalmente, mas é até uma matéria de outros dias estarmos conversando. Mas você já pensou ou faz isso com algumas outras pedagogas? Traz essa visão, esse olhar e esse treinamento para esse atendimento? Não, no momento eu trabalho em escola municipal como educadora à educação especial. Eu acredito que é uma proposta, viu? Porque tem muito conteúdo aí nessa tua fala. Eu já instiguei mesmo sabendo que a resposta seria essa, mas eu acho que é interessantíssimo escrever sobre isso, né? E trazer isso aí para que as pessoas reflitam mais, né, na responsabilidade que a escola tem em toda essa dinâmica que você trouxe aí em poucas palavras, mas que um conteúdo assim muito extenso, né? E muito bonito, né? E aí você, dona Rebeca, como é que você vê o seu dia a dia aí fazendo também essa diferença no mundo? Então, hoje a minha atuação envolve duas frentes. Uma é educacional, onde eu atuo ali oferecendo treinamentos, cursos, dou aula particular, tanto para surdos como para ouvintes, né? E hoje eu vejo isso também como um diferencial. Muitos me procuram por isso, porque tem muitas pessoas que às vezes querem aprender Libras, mas não sabem, não têm tempo suficiente. E aí na aula particular, elas conseguem fazer isso,
e às vezes a pessoa também tem outras dificuldades até de aprendizagem mesmo, e às vezes comigo ali no particular ela consegue se desenvolver porque eu trabalho também acolhendo essas necessidades, essas dificuldades, ali mediando, indo de pouco em pouco para que a pessoa consiga ali aprender. Então isso também é algo que eu trabalho. E a outra frente também é no ministerial, que eu trabalho também interpretando ali os cultos lá na igreja, eventos e outros serviços também freelance que eu faço aí, fazendo essa mediação, né, traduzindo para que os surdos, né, as pessoas ou deficientes auditivos possam participar, possam entender ali. E hoje, por exemplo, sobre o que a Mirla falou também acerca de abraçar a família, que é ir além, né, da inclusão, envolve essa questão de abraçar a família, a gente precisa também entender a quem é aquela família daquele aluno que a gente está trabalhando, né? E tem famílias que às vezes não entendem, não sabem por que Libras, que de repente descobrem também que o filho é surdo e às vezes não sabem o que fazer, né? E às vezes colocam no curso e não sabem por quê, para quê, às vezes querem ter esse diálogo, né? Então hoje eu também tenho famílias ali comigo que viram essa importância, mas tudo através de uma conversa, de o que era saber, porque tem famílias que às vezes não conseguem se comunicar em casa, né? E hoje, ali eu fico assim, até emocionada, porque tem famílias ali que entendem essa importância de também aprender para se comunicar dentro de casa, né? E hoje vem ali buscando cada vez mais o aprendizado. Tem os que querem até se desenvolver mais mesmo, para levar para a área profissional, mas muitos buscam ali para aprender, para a comunicação no dia a dia, né? E assim com os surdos também, foi um dos motivos que eu me incomodei no passado e falei, eu preciso aprender porque eu não conseguia aceitar que existia uma comunicação aqui no qual eu não conseguia. Eu via as pessoas que sabiam se comunicar ali conversando e eu não entendia nada. Eu me peguei em uma situação onde o surdo estava ali me agradecendo de uma ajuda, né? Foi quando ele passou ali do ônibus, que ele deu um dinheiro ali pro motorista, e aí ele pediu pro motorista o troco, o motorista acho que não entendeu, e aí eu falei, moça, ele te deu R$5, é para dar o troco. O motorista ficou com raiva, deu assim na mão dele, e aí o surdo foi tentar ali me agradecer. Quando ele passou, eu não sabia o que era, e aí eu fiquei olhando assim, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não sei o que é isso. E ele falando, e ele pegou o celular e digitou, eu, surdo, eu me comunico em Libras. E eu fiquei assim, meu Deus. E aí eu vi as outras pessoas se comunicando, e aí eu falei, eu não aceito, tem alguma coisa, eu não aceito que eu não consigo me comunicar. O que é isso que está acontecendo aqui? E a partir disso, desse incômodo, que foi que eu comecei a buscar mais, que ele mesmo foi um dos que me levou na época para fazer o curso, me levou até o curso, e lá foi que foi despertando até para a pedagogia bilíngue mesmo, né? Que eu comecei inicialmente apenas para me comunicar, para aprender, que eu queria entender o outro. Eu falei, eu não aceito, eu passei de uma catraca, ele me agradeceu e não sabia nem o que ele estava falando. Tinha pessoas falando, né? Ai, é maluco, ai, é mudo. Eu não, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, né? E aí foi quando eu comecei a entender as diferenças, que existe uma diferença entre surdez e mudez, que existe... Aí, qual é essa diferença? Então, a surdez, ela está ligada à perda de audição, né? E tem os surdos, que são totalmente surdos, e tem os deficientes auditivos, que têm os graus de perda de audição. E a mudez está ligada às pregas vocais, a uma deficiência ali nas pregas vocais e outros motivos, mas são duas coisas distintas uma das outras. Só que é comum que a gente, quando não conhece, fala, porque ele não escuta, ele também não fala. Só que não, ele emite som e ele pode falar. Inclusive, eu tenho amigas que falam muito bem, né? É tudo questão de desenvolvimento, acompanhamento ali com a fono, mas é possível, né? E antes eu não sabia disso. Então, assim, a gente vai descobrindo. É importante, né, trazer essas informações, né? Porque muitos de nós não temos um conhecimento tão preciso, né? E essa comunicação, né, com o mundo, né, com a sociedade, né? Como a Mirla também colocou aí anteriormente, essa necessidade dessa interação, isso é muito importante também, né? E quando você faz o seu trabalho, você está devolvendo, né, para a população aí uma possibilidade de ter uma comunicação mais expressiva. E um outro ponto que você colocou muito bacana, que eu gostei, foi também
a educação familiar, né? Trazer essa família para entender, para aprender, né? Mais uma vez a fala da família, as três trazendo aí a importância, né, do convívio, né, da rede de apoio, de como eles estão, porque a partir dessa rede se consegue muito também trazer isso para a sociedade como um todo, né? É um trabalho muito bonito, né? Muito gratificante. E sim, é capaz e é um meio de comunicação também. Então eu convido vocês a conhecerem não só também a comunicação, mas conhecerem também o surdo, conhecerem quem é ele, como se comunicar, seguir em redes sociais também, para aprender também coisas novas, né? E também conhecer mais sobre o outro, que eu acho que isso é muito importante também. Obrigada, Rebeca. Mirla, deixa aí um recado. A mensagem que eu deixo é sobre a missão de trabalhar a inclusão. Trabalhar a inclusão, entender o que é diversidade, o que é equidade, para que a gente consiga abranger todo o contexto, para que a gente consiga acolher as pessoas que chegam até a gente. Miriam, finaliza aí pra gente. É gratificante estar aqui. Se quiser adquirir nosso livro, pode ter acesso. Nós vamos fazer uma apresentação para ter as novidades e a gente consegue atender e encaminhar para, se é para o projeto da escola, se é para o livro. A gente está fazendo desse projeto uma realização para não só alcançar os pais, mas alcançar diretores de escola, administradores, para ele ser aplicado no número maior. Estamos preparando para que isso alcance mais pessoas. É gratificante para nós, é gratificante para a nova geração, né? Que vai estar recebendo um pensamento que está ajudando alguns e que precisa se multiplicar, porque lá na escola os alunos que saem são os que indicam, então sempre tem um renovo e uma transformação. E isso faz com que as coisas aconteçam e a gente se torne quem somos. Então, uma coisa não se separa da outra. Família, aquilo que você sonha, o que os seus filhos sonham e os que os outros, né, também sonham. Por isso que, sonhando, estamos aqui nessa noite hoje, realizando sonhos e brilhando um pouco mais no Acontece Aqui. E isso nos trouxe até aqui. Estamos chegando ao fim do nosso programa, onde tivemos a oportunidade de ouvir mulheres maravilhosas que inclusive estiveram na Bienal do Rio de Janeiro. E agora vamos fazer um brinde, agradecendo a presença de todas elas e esperamos vocês na próxima quarta-feira para um novo episódio do nosso programa, porque tudo que acontece aqui. Nossa, como nós aprendemos com essas mulheres, né? Que histórias, que experiências. Gente, muito proveitoso. E agora, continuando o nosso programa, fiquem conosco no nosso quadro 5 minutos para o chá. Oi. Oi, tem 5 minutinhos para um chá? Sim. Peraí que eu vou pegar. Ai, trabalhei tanto hoje. Como é que tá sendo o seu dia? Estava aqui pensando numa paciente que chegou dizendo que demorou muito para chegar até a consulta da psiquiatria. A senhora sabe que isso é muito comum, né? E ela chegou falando assim, eu tentei de tudo antes de vir aqui, tentaram me ajudar, evitando essa consulta. Mas quem tentou? Outros colegas. E eu expliquei para ela que não é assim que funciona, né? Ninguém fala que tentou ajudar um paciente que está com câncer, evitando que ele chegasse até um oncologista, né? As pessoas Ainda não preconceito, entendem. né? Muito preconceito. As pessoas acham que estão ajudando, evitando uma consulta com a psiquiatria. Vê se pode. Isso só prolonga, né? Exatamente, não tem nada de ajuda nisso. Quanto mais precocemente você buscar ajuda de um especialista, melhor. Né? Mas as pessoas ainda têm muito preconceito com essa figura do psiquiatra. Eu tenho observado que agora, depois do Covid, algumas pessoas já começam a falar
de que estão frequentando consultório de psiquiatria sem aquele peso, sem aquela vergonha, né? Mas ainda é bem difícil, né? Ainda é difícil. Eu sempre digo, né, que eu fico muito feliz quando os meus pacientes postam que vieram até o psiquiatra, tenho orgulho de dizer que estão em acompanhamento, porque a gente ainda tem muito esse preconceito, as pessoas ficam quase que cochichando que tem uma consulta, vergonha de usar medicamento. Isso só atrapalha, né? Às vezes a pessoa podia estar tendo uma vida muito melhor, muito mais tranquila, mas fica com essa vergonha, fica com esse medo, achando que o psiquiatra é um bicho de 7 cabeças, que vai ser uma coisa horrível. E eles se condicionam a só a medicação, né? Não Exatamente. entendem que é todo um contexto, que existe uma organização de atendimento, né? Uma programação terapêutica que não consiste só de medicamento. Em área nenhuma, né? Nenhuma área da medicina se restringe a chegar aqui, passar um remédio e acabou. E ainda mais tendo o privilégio de ter uma consulta com psiquiatras agora tão bem formados, né, como você, com a medicina de estilo de vida, né, que você traz isso junto, então eu acho que isso engrandece demais. E ela perdeu muito tempo, mas e agora? Como é que ela falou? Não, agora ela entendeu, ela conseguiu dizer a diferença que tem sido para ela estar no psiquiatra, né? Ela falou assim, nossa, demorei tanto, se eu soubesse que era assim, que eu ia ter essa qualidade de vida, eu teria vindo antes. Eu espero que cada vez mais as pessoas cheguem antes. Tomara que as pessoas comecem a pensar que isso é muito importante. Como você diz, né? Que saúde é saúde. Exatamente. E a mente está envolvida. Com certeza. Para o corpo estar bem, estar funcionando bem, é necessário que a mente esteja saudável, né? Pois é. Vamos que o chá vai esfriar. Sim. É isso, pessoal. Saúde tem pressa e nós precisamos deixar de lado os nossos preconceitos. E agora, vamos falar de beleza. Com elas, Viviane e Ilana, o quadro Realce Sua Beleza. Olá! Começamos o nosso quadro Realce Sua Beleza. Hoje vamos falar de 2 bases maravilhosas da Mary Kay, que realça a sua beleza e a sua autoestima. Base Time-Wise, a top na Mary Kay. Controla a oleosidade, cobertura média a alta, sistema anti-idade e muito boa na Mary Kay. Uma das melhores. A base Art Play, ela é versátil, ela é de baixa a média, com 8 horas de durabilidade no seu rosto. As dicas foram importantes para você. E aí? Qual das 2 vocês vão ficar? Ilana, tudo bom? Me fale, como foi a Mary Kay na sua vida como empreendedorismo? Olha, a Mary Kay na minha vida mudou muito a minha vida. Tá? Assim, hoje eu tenho uma rede assim, de tempo para mim mesmo. Né? Como consultora, eu tenho um tempo de cuidar da minha vida, né? Dos meus afazeres, né? E tenho um tempo para me poder fazer o empreendedorismo com a Mary Kay. Então, o que acontece? Mudou muita coisa. Eu tenho a minha hora de trabalho, né? Tenho a minha hora de dedicação, né? No meu trabalho, e tenho mais tempo para minha casa, para minha família, né? Então mudou muita coisa, até mesmo minha saúde mudou, né? Minha saúde mudou. Eu estava com problema de saúde bem debilitado mesmo, mas graças a Deus, hoje eu, como empreendedora, eu vivo assim, mais tranquila, porque eu tenho a oportunidade de fazer outras coisas que eu não tinha. E você? O que mudou na sua vida? Mudou porque ficou melhor as atividades, melhor a familiar, não é? Isso. E melhor também aprender a educar financeiramente também. Isso. Porque o que o CLT também tem? É que a gente tem o CLT, o nosso recebimento, e nós sabemos quanto a gente recebe. Agora, o empreendedorismo, a gente vai ter que se educar financeiramente e receber
e a despesa e ser dono do nosso própria empresa. Isso é verdade. E sem contar, Viviane, que nós também temos assim, nós mesmos fazemos o nosso horário, né? Sim. O trabalho. O trabalho. Então não tem aquela pressão, né, de cumprir horário, essas coisas. Nós podemos até mesmo trazer as amigas, né, para entrar no empreendimento com a gente. Isso é muito bom, porque depois que ela entrar, ela vai ver que o tempo dela rende muito mais, por ela não ter patrão, ela mesma é a patroa dela. Ela faz a hora, sem contar que é uma renda extra, né, que vai ajudar na família. Isso, é uma renda extra que pode virar atual, né? Sim. Como a principal. Isso mesmo, isso mesmo. Bom, eu me sinto assim, maravilhada. Com tudo isso aí que está acontecendo, mudou muito a minha vida, né? Até mesmo familiar, minha saúde melhorou muito, né? E você? Também a saúde melhorou bastante. Eu cuidar de si própria, né? O cuidar de eu mesma já mudou bastante. Cuidar mais da família. Ana, como você se sente? Eu vou responder para você. Eu me sinto, sabe, assim, muito bem mesmo, muito bem mesmo. E é uma coisa que eu não quero ficar só para mim. Eu quero convidar outras amigas para elas, assim, ter assim, a satisfação de que eu estou tendo, né? Porque isso é muito bom, o que é bom a gente passar para outras pessoas. Então, a Mary Kay hoje mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Quer ser consultora Mary Kay? Quer ter uma renda extra ou até uma renda principal? Entre em contato conosco. Hoje o quadro foi recheado e semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, maravilhoso esse quadro. Eu adoro falar sobre beleza e elas arrasam, né, gente? E hoje ainda trouxeram uma pauta extremamente importante, que é o etarismo. O empreendedorismo também não tem idade. A hora de começar é a hora. E agora vamos dar continuidade com o quadro Eu Não Sabia Que Eu Não Sabia. Um grande bate-papo entre mim e minha filha, doutora Maiara. E tem uma seguidora aqui do nosso programa comentando aqui questões sobre ela e na fala ela coloca aqui que ela entende que antidepressivo causa dependência. Isso é muito comum, sabia? As pessoas acham que todas as medicações que a gente usa na psiquiatria têm esse potencial de causar dependência. Por causa da receita, né? Do controle. Exatamente. As pessoas acham que porque são medicamentos controlados, necessariamente vão causar dependência. E não é verdade. Né? É só uma menor parte dos medicamentos que a gente utiliza. Principalmente o tarja preta. Né? Então, o Rivotril, que todo mundo adora. Ninguém pensa nos riscos do uso do Rivotril, mas ele causa dependência, sabia? Agora, os antidepressivos, como a fluoxetina, escitalopram, sertralina, não tem esse potencial. Pelo contrário, eles ajudam para a gente tirar esses medicamentos que causam dependência. E, de uma forma geral, quando a gente fala em dependência, também traz, assim, uma escravidão, né? Sim. As pessoas elas acabam ficando condicionadas ao uso de determinados medicamentos quando isso não é acompanhado de um médico. Todas as vezes que a gente vê que as pessoas elas estão dependentes de uma medicação, se a gente for investigar direitinho lá, a gente vai ver que não usou da forma como o médico prescreveu. Como assim? As pessoas não seguem a receita e usam da maneira como bem entendem, né? Então o médico prescreveu um, a pessoa quer usar dois. O médico prescreveu. Isso acontece muito. Né? Muito. Até na minha área de educação. O médico prescreveu para usar por 2 dias, a pessoa acha que não tem nada demais usar por 1 semana. Então, assim, a gente sempre enfatiza, né, que se usar certinho, da forma como a gente prescreve, da forma como foi previsto esse uso, isso não acontece dessa forma.
Até porque tem um limite, né? Exatamente. Tem que haver um retorno para ser reavaliado, né? A pessoa acha que pega aquela prescrição de uma vez para usar por 10 anos. Né? Eu sempre explico, a medicação ela é controlada por alguma razão. Então, se a medicação é controlada e a gente dispensou para um mês, que a gente entende que dentro de um mês eu tenho que te ver de novo. Eu acho que é isso que faltava de trazer para uma boa informação a respeito dessa questão. Com certeza, mais um mito derrubado. Mito derrubado, conhecimento esclarecido. É sempre muito bom esclarecer as dúvidas de vocês. É uma forma de ter vocês aqui mais pertinho da gente. E a sua dúvida também pode ser esclarecida. Envie para o nosso Instagram e vai ser um prazer desmistificar esses mitos com vocês. E agora o nosso quadro com a maravilhosa Karina Lino, Viva Seu Tom. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Viva Seu Tom. E quantas histórias hoje no programa Acontece Aqui você acompanhou? Histórias de superação, histórias de recomeço, histórias de empreendedorismo. E nesse quadro de hoje tem algo especial para você acompanhar. Eu fiz algumas fotos, alguns ensaios corporativos, de repente, de surpresa, na vida de mulheres empreendedoras e você vai acompanhar tudo o que aconteceu. Nesse Reels eu quero mostrar pra você o quanto que o seu dom pode transformar o dia de alguém. E a pergunta é, como que Deus te vê? Eu sou fotógrafo e o Emanuel, ele deixou um ensaio corporativo pra você. Com tudo pago, pra mostrar aqui seu estabelecimento, uma foto sua pra você mudar a foto do Instagram, do WhatsApp. E aí eu tiro a foto pra você agora, eu já edito, te envio agora mesmo. Acabei de falar com ela, Deus vai abençoar ela com o carro. Você divulgar mais ainda? Não? Mas é verdade. Na hora que eu desci do monte, eu encontrei um senhor, ele falou assim, posso te entregar um áudio de Deus? Eu falei, pode. Ele falou assim, Deus vai te levantar uma grande empresária e tu vai ter pra dar. Amém. Falou isso pra mim quando eu desci. Glória a Deus. Deus, ele chama algumas pessoas que têm CPF, mas Deus também chama aqueles que têm CNPJ. É isso, ó, aquele que é fiel no pouco, o Senhor não tem medo de colocar diante do muito. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade. Eu vou fazer assim, a Bia do Brasil, Brasil no Brasil. Olha ela, fazendo assim. Fazendo assim. Ó, quem deixou tudo pago foi o Emanuel, é um cliente de vocês. Mas às vezes eu falo Emanuel, a pessoa não lembra quem é, mas ele é conhecido por outro nome, né? Emanuel é Deus conosco. Então, outro nome dele é Jesus. Ó, e assim, eu creio muito que essa é a forma como Deus vê vocês, né? Independente de, seja hoje aqui, ó, vocês aqui na beira da estrada, seja dentro de um shopping, seja num prédio, não sei o que Deus pode fazer. Mas seja fiel na estação que Deus colocou vocês hoje. E com alegria. É uma foto corporativa. Você tem Instagram da loja? Tem? Então, se você quiser atualizar a foto de perfil do WhatsApp, aí, enfim, vim atrás de você, que eu fui na sua outra loja, você não estava, e aí te achei aqui. A totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Quantos aqui creem que Ele é um Deus de obras completas?
prospere, Senhor, e alcance muitas vidas, meu Senhor, para a glória do teu nome. Como é bom ver pessoas voltando a brilhar o olhar por aquele projeto que começou, por aquele projeto que parou. E eu quero encorajar você a continuar sonhando, a tirar aquele projeto da gaveta, porque nunca é tarde para você viver o seu tom em Deus, viver o seu propósito, use o seu talento e tenha um coração generoso. O generoso prosperará. E quando você entende, você faz com alegria na vida de uma outra pessoa aquilo que já é natural de você, já é natural do seu talento, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então nunca é tarde para você transbordar aquilo que está dentro de você. Então até o próximo episódio, porque tem mais surpresas para você. Tchau, tchau! Que maravilha poder ver a transformação acontecendo na vida das pessoas. E agora o quadro com a minha mãe, doutora Jussara Cesário. O meu corpo me chamou para conversar. E agora? E o meu corpo, hein? Me chamando para conversar sobre os ganhos de peso. Isso começou a acontecer há mais ou menos 10 anos atrás. Coincidentemente, com o período em que o meu climatério estava a todo vapor. E eu fazia alguns procedimentos e o retorno vinha sendo cada vez menor. Aí eu me lembrava quando eu tinha 20 anos, 18 anos. Eu achava que estava com excesso de gordurinhas e eu fechava um pouquinho a minha boca e tudo se resolvia. Gente, quem é que não pensa assim, hein? Quando chega aos 40, aos 50, aos 60. Na mudança que o seu corpo vem apresentando em relação ao ganho de peso. E o bate-papo do nosso corpo, dando o exemplo do meu corpo, começou como? Mostrando que aquela cinturinha começou a desaparecer e aquela gordurinha abdominal começou a crescer. E o desespero a acontecer. Gente, isso é muito importante. Entender que o seu corpo começa a te mostrar que o seu metabolismo está ficando lento, que as concentrações hormonais não estão mais no pico, no grau que deveriam estar. E aí é hora da gente parar e pausar e entender o que iremos fazer. E aqui no meu livro, e de repente pausei, eu falo muito sobre esses assuntos que vão acontecendo principalmente na mulher 40+. E tem um espaço aqui onde eu falo sobre a alimentação consciente. Gente, entre todas as mudanças, é preciso também mudar o nosso hábito alimentar, o nosso estilo de alimento. Precisamos entender que temos que ter tempo para fazer alimentação. Enquanto nos alimentamos, estamos nutrindo o nosso corpo. A nossa máquina, ela precisa ser bem tratada, ela precisa ser bem cuidada. Então nós precisamos pausar para nos alimentar. Fazer uma alimentação consciente, mastigar bem, lembrando que a digestão começa pela boca. Não ficar assistindo televisão, olhando o celular, respondendo e-mail. É o seu momento, o momento de você cuidar da sua máquina. E com certeza, se você começar a ter esses cuidados, o seu corpo vai te chamar para conversar, mas para nesse momento, em vez de reclamar, ele vai te agradecer. E aí vão as dicas, né, para que seu corpo comece a fazer com que esse diálogo fique mais ameno. A mastigação é extremamente importante que a gente aprecie o alimento, triture esse alimento, porque a digestão começa pela boca. Outra coisa, procure um ambiente tranquilo, um ambiente onde você possa realmente se dedicar ao que você está fazendo, que você possa saborear esse alimento, que você possa ter pensamentos positivos durante o ato de se alimentar. Esqueça os problemas, esqueça aqueles e-mails todos que você tem para responder, deixe o celular no silencioso, se dedique a você,
você está nutrindo o que é de mais importante, que é o seu corpo, que é a sua máquina, é quem está com você o tempo todo. Ou seja, você está cuidando de você. Então é muito importante que você fique preferencialmente longe das telas, assuntos que façam com que você nem perceba que está se alimentando. Dedique aí 40 a 50 minutos para que você possa realmente estar nutrindo o seu corpo. A outra coisa é a qualidade desse alimento. Precisamos pensar que sempre é importante que a gente ofereça o melhor. Procure alimentos que contenham vegetais, que contenham fibras, que contenham substâncias que possam aumentar a sua energia. Com certeza, no próximo papo do seu corpo com você sobre esse assunto, não haverá aquele puxão de orelha e ele vai agradecer muito por você estar cuidando bem dele. Viu como tudo pode acontecer no corpo da mulher? Foi muito importante esse bate-papo que tivemos agora, né? Voltando aqui, estaremos mostrando, apresentando para vocês um momento maravilhoso que foi a inauguração do Polo Campo Grande do movimento Mulheres que Brilham. Antes como enfermeira e depois como médica, eu sempre gostei do trabalho coletivo, né? Porque o trabalho coletivo, ele é muito enriquecedor e você não sabe onde ele vai, né? Porque uma começa e vai aquela roda assim de fala, né? Aquilo vai crescendo e você vai aprendendo tanto, né? Eu hoje aqui tenho que agradecer porque eu aprendi muito, 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 muito. E é sempre bom ouvir mulheres, né? Eu sempre digo que eu tenho um benefício muito grande porque é o meu ganha-pão, é o que eu trabalho, né? Minha rede principal de fonte de renda é a medicina, mas não poderia ter tido uma escolha melhor do que trabalhar com mulheres, porque eu ouço mulheres o tempo todo, então eu aprendo com elas o tempo todo, né? Então são 30 anos aprendendo e trabalhando naquilo que eu estou aprendendo, então é muito bom. E a gente cresce muito, né? Desde as adolescentes que saem com cada coisa assim muito interessantes, né? Que eu fico assim, nossa, mas não, isso, e falo um monte de coisa que eu aprendo ali também. E com as senhoras, né? Bem mais senhoras que eu, né? Joyce Dourado, sou mãe de 2 filhos, sou esposa, sou casada há 4 anos, graças a Deus. O Senhor também me resgatou. Tem um trajeto também não muito lindo de falar, mas está guardado no meu coração. E o Senhor tem me transformado cada vez mais. Sou fotógrafa, amo o sorriso, amo troca de olhares, sou muito sentimental. Tenho mulheres mesmo que ela é uma dessas que falava, Joyce, eu não gostava de abraço, mas quando eu te conheci, você me apresentou um abraço diferente. E eu amo isso, eu amo abraçar, eu amo contato, eu gosto de estar perto. E foi através do meu trabalho que eu fui na casa da nossa irmã Gisele Maggioli, onde ela me fez o convite de estar no Copacabana Palace, que ela foi a embaixadora, e ali onde que eu achava que eu não ia conseguir, e a irmã Miriam, a irmã Gisele, sempre você vai, e essas mulheres que eu quero do meu lado, e através, né, dessas mulheres, agora a irmã Miriam me chama para esse projeto da nossa irmã Jussara, e eu estou muito feliz de estar aqui, de estar compartilhando com vocês. Sou cristã, o Senhor me resgatou, me tirou de um lugar também não tão bom, mas hoje
hoje eu posso testemunhar daquilo que o Senhor me fez. Sou diaconisa pela misericórdia do Senhor, porque sem Ele eu não sou nada e nada posso fazer. É através da presença dEle na minha vida. Sou tímida, sou calada, mas quando o Senhor está presente e ouvir essas lindas histórias aqui me faz entender que temos que ter um posicionamento de fala sim, e fala cura, né? Toda vez que a gente bota pra fora, a gente não cura elas, a gente cura nós mesmos. E é isso. Meu nome é Karina, sou mineira, Deus me mandou aqui pro Rio. Sou formada, sou técnica de odonto, tudo aleatório, né? Mas eu sempre gostei de marketing, de fotografia, desde o início da minha juventude. Minha vida é pro reino. Mas desde o início sempre fiz vídeos e fotos para a igreja, conferência de jovens, retiro jovem, tava lá fazendo vídeo, fazendo meme da igreja, desde sempre. E aí foi uma oportunidade que o Senhor, né, abriu na minha vida, e meu antigo pastor, o pastor Felipe Murda, não sei se vocês já viram o filme da pastora Renê, que é A Fé por Impossível, é o testemunho dos meus antigos pastores, e foi através deles, né, que ele me ligou e me trouxe aqui pro Rio fazer o curso pastoral da igreja. E aí foi assim, né? A vida toda construída em Minas, minha mãe me olhando torta, então você vai embora. E aí, de tanto que ela falava, de tanto que você fica na igreja, você ainda vai morar na igreja. E não deu outra, eu vim, morei, fiquei 2 anos integral na ILAM, trabalhando na parte de mídia, de produção. Tudo que eu sei hoje de fotografia, de vídeo, foi servindo ao Senhor mesmo. E ao decorrer tem 4 anos que eu tô aqui no Rio. E é legal ouvir as histórias assim que a gente vai vendo. Gente, olha como é que Deus une propósitos mesmo. E aí, assim, através da igreja, conexões também, esses encontros empresariais. E aí comecei a dar as caras. Alguém falou isso, eu lembro, quando uma mulher quer alguma coisa, ela compra. Quando a mulher, a gente tem esse dom no Senhor, né? A mulher tem o dom de prosperar. O homem é provedor e a mulher que multiplica. É bíblico. E aí fui abrir uma empresa hoje, sou voluntária na igreja. Tem uma empresa de produção, estou aqui, conheci a Jussara através de um outro cliente meu, olha só como é que as conexões acontecem. E a gente pode estar trabalhando, pode ter sucesso em tudo na nossa área profissional, até mesmo como, não sou mãe, tá, mas vocês podem ser ótimas mães, ótimas esposas, mas se a gente não estiver cumprindo o nosso chamado no Senhor, a gente falhou. Isso aqui já é testemunho, né, gente? É uma fortalecendo a fé da outra aqui hoje. E ouvir, isso me acalenta muito mais. Porque você vai aprendendo. Cada palavrinha que eu ouvi aqui entrou de uma forma tão diferente. Sabe, quando, eu não sei o seu nome, Ieda, ela falou daquilo que a gente coloca na nossa mente, a limitação. E muitas vezes eu coloco essa limitação na minha vida. E hoje você ouvir isso te renova, né? Eu me chamo Fabiana, tá? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 25 anos, né, que graças a Deus hoje ele é um advogado, recebeu a carteira dele da OAB. Tenho a minha filha de 12 anos, que também está aqui no evento. Na época da pandemia eu quase a perdi, né? Então foi muita fé, muita força de vontade para ela estar aqui, né? E a gente vai aprendendo. E por essa limitação, como eu acabei de falar, que eu coloquei na minha cabeça, eu me sentia nada. E do nada, que as coisas não são do nada, não é verdade? A Jussara reapareceu na minha vida. Porque eu já conheço a Jussara há anos, né? E ela reapareceu. E ela falou, vamos. Eu acho que você consegue. Aí eu olhava assim, eu falava assim, não consigo. E ela falou uma coisa que na ocasião me ajudou muito. Ela virou e falou assim, não, você está do meu lado. Você vai ser minha embaixadora. Você vendendo uma revista ou vendendo nenhuma. Você está do meu lado. Então isso me elevou, né? E eu só tenho a agradecer. Tenho a agradecer pela Jussara por ter reencontrado e ela ter alimentado essa estima em mim, né? Eu me sentir de novo que eu posso e que eu consigo fazer algo. E tá sendo um prazer aqui ouvir as histórias de vocês, tá? Muito obrigada. Maravilha o programa de hoje, mas como tudo que é bom chega ao final, estamos nos despedindo. Mas antes de ir, eu queria falar com você, empreendedor, empresário, autônomo.
Você tem uma marca que quer divulgar o seu trabalho e sempre teve o sonho de estar na televisão, você pode estar aqui conosco. Entre no nosso Instagram e conheça as formas de divulgar o seu trabalho aqui. Não Acontece Aqui. Foi ótimo estar com vocês. Até a próxima quarta. Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde.